Reinaldo, gostaria de ouvir a sua participação. Muito obrigado, Marcos. Professor, eu pergunto ao senhor, em que medida os educadores, uma vez que o nosso tema é educação e cultura, em que medida os educadores das escolas de ensino fundamental, médio e mesmo nas universidades sonegam conhecimento de qualidade para os alunos? Eu não sei se sonega é a palavra, porque ninguém pode dar o que não tem. Quer dizer, a atual geração de professores já é vítima de uma deterioração que vem assim, há 30 ou 40 anos, vem declinando. O ponto que nós chegamos pode ser avaliado pelas duas aferições feitas pelo tal do Provão. Mas que, se você for ver todas as instituições de ensino, tá certo? A quase totalidade está muito abaixo da média tolerável. Não é que estão abaixo do ideal, estão muito abaixo do que, vamos dizer, do mínimo. Não é isso? E, mais recentemente, esse exame que foi feito do pós-graduação, a maior parte dos cursos de pós-graduação também estão muito abaixo da média. Se você for ver ensino médio, o que acontece? Fizeram aquele teste, mais ou menos um ano atrás, entre alunos de ensino médio de 32 países, incluindo países bastante pobres, da África, etc. Os nossos alunos tiraram o último lugar. Quer dizer, não é por falta de recursos. O Brasil é um país riquíssimo e o que se investe em educação aqui é uma monstruosidade. Né? E sempre que se discute a questão da educação, o pessoal logo vai para o lado econômico. Quer dizer, é uma sede de verbas e há uma crença no poder mágico do dinheiro. Né? Quer dizer, como se o dinheiro produzisse cultura. Né? Quer dizer, olha, se dinheiro produzisse cultura, minha gente, não teria havido nenhuma cultura, digamos, na Inglaterra do século X. Quer dizer, quando eram países paupérrimos, na Europa já tinham cultura elevadíssima. Isso é uma constante da história humana. Vamos dizer que os períodos de grande criatividade cultural raramente coincidem com um período de grande progresso econômico. A gente hoje pode ficar maravilhado com Platão, Aristóteles, essa coisa. Quando houve essa geração de Sócrates, Platão e Aristóteles, Atenas já não era mais aquela de Péricles, que mandava em tudo. Não, ao contrário, era totalmente decadente, com inflação, miséria, depois invadida, né? Invadido por Esparta, depois invadido pelos macedônios. Ou seja, o país estava numa situação aflitiva e, não obstante, criou, vamos dizer, esta cultura majestosa. Agora, aqui no Brasil, o brasileiro talvez seja o povo mais dinheirista do mundo. O brasileiro tem vamos dizer, uma crença no poder do dinheiro. Né? Não acredita em Deus, não acredita em dinheiro. Ele acredita que se der dinheiro para ele, né, o resto ele fará tudo por mágica. Então acredita que primeiro ele tem que ganhar um dinheirão e depois ele vai estudar, vai se tornar um camarada inteligente. Ou seja, inverte a coisa. Né? Os outros povos sempre procuram ficar inteligente primeiro para resolver os problemas. Aqui não, quer resolver o problema primeiro e ficar inteligente depois. Então, quer dizer que toda a ideia que se tem sobre educação aqui é uma ideia absolutamente falsa. A educação está muito vinculada a duas coisas. Ou vinculado ao fator econômico, quer dizer, o indivíduo vai estudar não porque ele queira aprender alguma coisa, mas porque ele é obrigado a isso, porque senão o seu acesso ao emprego é bloqueado. Não que a escola vai lhe dar a qualificação para isso, não, mas ela vai lhe tomar a autorização se ele não frequentar. Então a escola não é um benefício, a escola vamos dizer, é a ameaça de um malefício. Então, para não sofrer o malefício, o sujeito vai para a escola. E o outro é o motivo político. Quer dizer, aqui nós temos dois tipos sobretudo universidades. Todas as brasileiras dividem-se em dois tipos. Você tem as universidades caça-níqueis e as universidades caça-votos. Quer dizer, as privadas são caça-níqueis, as estatais são caça-votos. Né? E existe uma certa mistura das duas coisas também. Ou seja, a ideia mesmo de que a educação seja um valor em si importante para a própria consistência, para a própria formação do indivíduo, essa ideia nunca entrou aqui. O sujeito sempre que vai estudar alguma coisa, ele pensa, vou estudar para quê? Tá certo? Quer dizer, o estudo tem que entrar por ele como se fosse um tubo digestivo, entra para um lado e sai pelo outro. Não tem a ideia de que a educação se incorpora. As pessoas não têm muito essa noção de que a educação não foi feita para lhe dar instrumento para alguma coisa, mas para formar você, para você ser alguma coisa. Para você ter uma personalidade, para você ter consciência, para você saber fazer suas escolhas, para você saber quem você é, para você se orientar no mundo, etc, etc. Ou seja, a educação como, digamos, de fator de fortalecimento, de desenvolvimento da pessoa humana, nunca existiu. A educação aqui é utilitária. Ou é para
vamos dizer, ter uma finalidade profissional, então o sujeito vai fazer aquilo sem acreditar que ele vai aprender profissão, mas ele pelo menos vai ter, ele não quer educação, ele quer apenas o diploma, que o diploma é a autorização para fazer aquilo que ele não sabe fazer. Mas, não precisa saber, precisa ter o diploma. Né? E por outro lado tem a ideia da educação como canal de disseminação para propaganda política. Uma doutrinação ideológica absolutamente imbecil, que hoje tomou conta de praticamente tudo. Então, é por isso que a situação é catastrófica. A cultura brasileira, a sociedade brasileira, parece que ela é contra o conhecimento. Ela só quer, não quer o conhecimento, ela quer um arremedo de conhecimento que sirva ou para fins econômicos ou para fins políticos. Ora, não é de hoje que o Brasil é assim, sempre foi um pouco, mas isso foi aumentando, aumentando, aumentando. E agora está vindo a conta. A conta é o fracasso total da nossa educação. A classe dos professores universitários hoje é constituída maciçamente de pessoas ineptas, de analfabetos funcionais, pessoas que não entendem o que lê. E não estou falando de professor primário, eu não estou falando de gente da universidade. Quer dizer, ontem mesmo eu publiquei na Folha um artigo sobre o Congresso de Filosofia que vai ter na Bahia, né? E fazendo um exame do programa, né? É um negócio organizado pela Associação Nacional de Pós-Graduação. E eu dizendo, olha, esse programa aqui é o mesmo programa que vocês poderiam fazer na década de 60. Vocês não aprenderam nada desde então. Os maiores pensadores que apareceram no último meio século continuam totalmente ignorados. Vocês continuam com aquela temática dos anos 60. Hoje sai na Folha uma carta do sujeito indignado. Não é nada disso, você estava tentando humilhar pesquisadores sérios. Só que quando você lê a carta, o sujeito não sabe regência verbal, não sabe colocação de pronome. Eu digo, mas como é que esse sujeito chegou num pós-graduação se não podia ter saído do primário? E são pessoas assim que não têm a menor consciência de suas deficiências. Por quê? Porque são reconhecidos como professor. Tem lá um diploma de pós-graduação e todo mundo chama de senhor doutor e o indivíduo nunca é testado realmente no seu conhecimento. Né? Você tem uma rede, uma proteção corporativa absolutamente perniciosa, doente, né, onde todo mundo só pensa assim na autodefesa dos seus interesses, todo mundo sempre com medo de perder emprego, né, e fica essa coisa mafiosa, ou mafiosa por motivos econômicos, ou mafiosa por motivos políticos. Agora, o ensino propriamente dito, o aluno como pessoa, tá certo? Pessoa, eu vou dizer, que tem as suas dúvidas, tem as suas dificuldades, porque a consciência humana ela não cresce assim que nem banana, tá entendendo? Ela precisa ser fomentada, precisa ser ajudada. Todo ser humano precisa deste socorro no começo da sua vida. Estas necessidades do aluno são absolutamente desprezadas. Só se quer saber o seguinte, quanto a faculdade vai ganhar com o aluno por mês, ou em quem que ele vai votar depois que ele sair daqui. E naturalmente tem que votar nos partidos mais poderosos. Então, toda a classe estudantil brasileira está sendo vilmente usada para sustentar picaretas. Nós estamos na Tribuna Independente, hoje com a presença do filósofo, escritor e jornalista Olavo de Carvalho. Doutor Olavo, o senhor me permite, mas como mudar essa situação que o senhor coloca como dramática? Se eu soubesse. Porque o senhor, na verdade, faz até uma denúncia muito forte aqui. É terrível a situação. Mas como mudá-la? Eu não sei como mudar, porque é uma coisa tão complicada, levou tanto tempo para a gente chegar nisso, que, olha, é tão grande o problema, eu acho que transcende muito a minha capacidade. Agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer para ter uma esperança de poder resolver o problema é ter uma noção do tamanho dele. Aqui no Brasil, todo mundo é educador, técnico de futebol, médico e economista, não é isso? Bom, pelo menos dentro de casa, né? Eu posso ser um educador, mas eu sou educador dos meus alunos, eu não sou educador do Brasil. Eu não poderia ser ministro da Educação. Eu digo para você, eu não tenho competência para ser ministro da Educação. O problema da educação brasileira é tão grande que é preciso pessoas que tenham consagrado a sua vida a aquele assunto, tá certo? Quer dizer, não é com 3 meses de lendo meia dúzia de publicações você vai saber o que se passa e como é que as coisas estão. Então aqui todo mundo oferece soluções para as coisas, mas, vamos dizer, um dever óbvio de modéstia intelectual é você reconhecer quando um problema é maior do que você. Gostaria, doutor Samuel Isaac. Professor, com o costumeiro brilhantismo, o senhor diagnosticou a posição do ensino no Brasil. Eu indago do senhor. O senhor identificou em alguma época da história, ou mais recentemente,
alguma tentativa inteligente, válida e bem intencionada de alterar esse estado de coisas, eu digo alguma reforma, porque a minha geração assistiu a algumas tentativas de mudanças, de reformas, algumas reformas até que se identificaram com os próprios autores. A reforma Capanema, por exemplo, ou para citar uma mais recente do governo de Fernando Henrique, tentativas de mudanças. O senhor identifica nelas alguma consequente, alguma que tenha sido feita com honestidade, para dizer objetivamente, e que tiveram algum resultado na sua ótica? Bom, eu não posso julgar toda a história da educação no Brasil, mas houve alguns momentos que são, me parece, notáveis. No tempo do Getúlio Vargas se fez muita coisa pela educação no Brasil. Tá certo? O homem começou tudo. O senhor mesmo citou aí o Capanema. Né? Mas foi um governo que durou muito. Ficou muito tempo no poder. Então alguma coisa tem que fazer. Agora, pelo menos o Getúlio Vargas ele tinha uma noção de conjunto do Brasil. Isso não quer dizer que eu seja, vamos dizer, um saudosista do Getúlio Vargas ou um adepto. Não, se eu estivesse no tempo do Getúlio Vargas, eu seria o inimigo do Getúlio Vargas, certamente. Mas, depois que passa o tempo, a gente tem que reconhecer os méritos dos mortos, assim como o nosso governo militar. Na época do governo militar, eu era totalmente contra. Hoje, que passou 20 anos, nós podemos fazer o balanço e ver méritos e deméritos, né? Com o Getúlio Vargas a mesma coisa. Eu acho que ele fez muita coisa pela educação e pela cultura brasileira. Mas, aí é o problema. Quando aparece um governante que ele tem as melhores intenções e tem vontade firme e quer fazer mesmo, ele vai se defrontar com uma espécie de resistência muda, resistência tácita, né? Da resistência passiva da sociedade, que simplesmente não quer melhorar. Eu vou dar um exemplo. O Getúlio Vargas tentou fazer alguma coisa pela música brasileira e pelo cinema brasileiro, por exemplo. Então chamou de volta as duas melhores pessoas que tinha no ramo, que eram o Heitor Villa-Lobos, para a música, e o Alberto Cavalcanti, para o cinema. Cavalcanti era um cineasta brasileiro que fez uma carreira brilhante na Inglaterra, como documentarista, aprendeu com os melhores diretores da época. E chegou então Villa-Lobos e Alberto Cavalcanti com os maiores planos, aquele entusiasmo patriótico, aquela coisa toda. 2 anos depois já tinha ido embora. Quer dizer, não aguenta a resistência do meio, a mesquinharia, a fofocagem, gente puxando o tapete. Quer dizer, se para um camarada que quer construir, tem 900 puxando o tapete. Isso é uma coisa constante na nossa cultura. Quer dizer, a cultura é do seguinte: onde eu não dei certo, o outro também não pode dar. Se eu fracassei, você tem que fracassar também. Então é a cultura do caranguejo no balde, tá entendendo? Tem um monte de caranguejo no balde, um caranguejo quer sair, mas o outro pendura na perna dele e vai tudo para baixo. Tá certo? Isso é uma coisa muito profunda no Brasil. Este culto do fracasso, tá certo? E o culto de tudo que vai para baixo. Tá certo? E, evidentemente, isso tem reflexos terríveis no conhecimento. Não querem obras de alto nível, não querem não, isso ofende. O sujeito que faz, por exemplo, a obra de Villa-Lobos é uma ofensa. Aliás, o Tom Jobim que diz isso, no Brasil o sucesso é insulto pessoal. Digo, olha, o sucesso é insulto pessoal e o conhecimento é um insulto maior ainda. Porque as pessoas acreditam que todo mundo que estuda para humilhá-las. Eu confundo conhecimento com pedantismo, conhecimento com busca de poder, porque na prática, muita gente só estuda um pouquinho para esse fim mesmo, mas nem todo mundo faz isso. Tem gente que é muito sincera. Né? Não se pode dizer que Villa-Lobos só estuda o que fez só por vaidade ou para humilhar os outros, ou por pedantismo. Não, ele estava sinceramente interessado naquilo. Ou o próprio Cavalcanti, tá certo? E tantos outros brasileiros que fizeram coisas de muito valor. No fim, todas essas pessoas acabam ou indo embora ou morrendo amarguradas. O Brasil é o país que tem a maior coleção de gênios fracassados da história mundial. Ou eles fracassam ou vão embora. Né? Pouquíssimos têm, vamos dizer, uma resistência para viver no meio deste ambiente, tá certo? E continuar fazendo o que tem de fazer, conservar o bom humor. Eu não sei como é que eu consigo, tá certo? Porque eu não ligo muito para isso, não. Quer dizer, se as pessoas estão gostando ou não estão gostando do que eu estou fazendo, para mim, assim, a minha plateia só tem um espectador. O espectador é Deus, tá certo? Eu não espero que Deus goste do que eu faço, mas pelo menos que Ele perdoe o que eu faço. Se conseguir isso, tá bom. Muito bem. Eu vou pedir licença ao senhor.